A paz do Senhor, meus irmãos. Jesus abençoe. E Deus possa estar te abençoando neste dia, para a honra e glória do nome dele. Meu nome é Rafael Alves, congrego na Igreja de Augusto Vasconcelos, pertence ao Ministério de Campo Grande, tem como pastor dirigente pastor Dorico, sua esposa Nádia, e tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa Aline Malafaia. Então, meus irmãos, hoje nós estamos chegando aqui no vídeo para dar a última pré-aula do terceiro trimestre de 2023 da revista Betel, onde nós estamos estudando nesse trimestre os profetas menores, e hoje é a vez do último profeta menor, chamado de Malaquias. Então hoje nós teremos essa pré-aula para que você no domingo possa ter mais subsídios, mais ajudas aí para dar uma aula excelente na escola bíblica dominical. Então, sem mais delongas, a gente vai ver aqui no livro de Malaquias que a lição vai trazer um alerta sobre o perigo da prática religiosa vazia e sem vida. Em outras palavras, né, meu irmão? Destaque para o seu aluno que o nosso comentarista está falando aqui sobre o perigo da religiosidade. Você tem que ter muito cuidado, nós precisamos ter muito cuidado, porque Deus, ele é um Deus que se relaciona, é um Deus de relacionamento íntimo, é um Deus de conversar, é um Deus de se relacionar, é um Deus de comunhão. Então a religiosidade não bate, não coaduna com o Deus que nós servimos. Deus não se satisfaz, Deus não se alegra só em você ir. O que é uma religiosidade? Destaque para o seu aluno, que é simplesmente ir e não adorar. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso a gente tem que destacar para o nosso aluno. A religiosidade simplesmente é uma adoração, um compromisso sem envolvimento. É simplesmente estar ali e não estar envolvido ali. Entendeu? É simplesmente você estar presente, mas por dentro a sua mente, o seu corpo está pensando em outras coisas, está sem compromisso com aquilo que está sendo feito. Então Malaquias ele vem logo de cara destacar logo esse comportamento que o povo de Israel estava vivendo e que deve ser sumariamente evitado. Nós precisamos buscar sempre a alegria de servir ao Senhor. Por isso o salmista vai dizer: alegrei-me como não me disseram, vamos à casa do Senhor. Infelizmente, meu irmão, quantos têm perdido essa alegria nos dias de hoje? Destaque para os seus alunos aqui já na religião, no título. Pergunte a eles: você tem alegria em vir à escola bíblica dominical ou é um peso? Você tem alegria em levantar o domingo de manhã, vestir a sua melhor roupa e chegar aqui para estudar a palavra do Senhor? Ou você vem simplesmente porque te mandam ou porque tem que vir? Como está? Eu e você precisamos fazer uma autoavaliação. E se você por um acaso se sente pesado, se sente desanimado, peça a Deus para te reavivar, te reativar, que o Senhor tem prazer. Porque quando você perde a alegria de fazer as coisas, aí vira uma religião e Deus não se agrada disso. E aí avançando, a gente vai ver que a palavra-chave no livro de Malaquias é justamente abrir a Bíblia. É justamente uma advertência. É justamente ele usa o livro para advertir o povo sobre aquela situação que a gente vai ver aqui durante a lição. Em linhas gerais, nós vamos perceber o que? O povo estava desanimado, fazia suas ofertas de qualquer maneira, devido à corrupção que existia com os sacerdotes. Então aquilo contaminou todo o povo via que os sacerdotes não eram fiéis às leis do Senhor, falava: eu vou fazer um sacrifício, vou dar o meu melhor no sacrifício, vou levar minha melhor ovelha, vou levar minha melhor cabra, não, vou levar de qualquer maneira, porque os sacerdotes estão ruins mesmo. E aqui nesse ponto,
a gente precisa destacar para os irmãos como Malaquias ele vem advertir, porque ele diz o seguinte, a advertência é a seguinte: olha, o relacionamento seu com Deus é individual. Independente do que estão sendo feito, do que está sendo falado, se o líder é líder justo, se o líder é injusto, se ele pega o dízimo e usa certo, se ele usa errado, independente do que o diácono fez, do que o presbítero fez, independente daquilo que aconteceu, o meu relacionamento com Deus é individual. Destaque isso para o seu aluno. Eu não tenho compromisso com aqueles que não têm compromisso com Deus. O meu compromisso é com o Senhor. Então, por mais que me incomode, por mais que aquilo ali o inimigo use para te desanimar, para te falar, não vale a pena, vai, viva do seu jeito, todo mundo vive assim, está se dando bem, por mais que isso seja uma coisa notória, uma coisa tangível nas dias de hoje, você precisa destacar para o seu aluno e para a sua vida o seguinte: o meu relacionamento com Deus é individual. Eu escolhi o amar, eu escolhi o representar aqui nesta terra, eu escolhi estar com Ele. Então eu não me importo se a esquerda ou se a direita faz diferente. Eu vou seguir o que Deus fala na Bíblia para ser seguido. E lá no final, aonde Deus me levar, aonde Deus me trouxer, o que acontecer, a minha parte dentro do relacionamento eu fiz. O que Deus vai trazer para mim, o que vai acontecer é com Deus. Mas eu preciso me relacionar com Ele, entendendo e tendo a certeza de que a minha parte dentro do relacionamento com Deus eu fiz. Entende? Independente dos outros, do que está acontecendo, eu preciso ter essa minha consciência. E com certeza, meu, aquele que tem um relacionamento fiel com Deus, ele vai ser recompensado na hora certa, ou nessa terra, ou no céu, aonde for. Mas o meu alvo é ir morar, andar com Cristo, seja onde for, seja recebendo o que tiver que receber. A minha escolha é Cristo, a minha escolha é me relacionar com Ele, e com essa escolha eu vou morrer até o fim. Eu quero me relacionar da melhor maneira com Deus, independente das coisas. Essa advertência é que Malaquias está trazendo, e aí a gente vai ver melhor isso durante toda a aula. E aí aqui a gente já entra na introdução. Mais uma vez o profeta é usado para mensagem sobre arrependimento, mensagem sobre juízo e também uma mensagem de esperança, restauração e salvação para aqueles que convertem, aqueles que comungam com Deus de forma verdadeira. Todo trimestre a gente estudou nessa forma. Arrepende-se do erro para que relacionamento com Deus seja restaurado e assim as bênçãos do Senhor cheguem sobre a sua vida. Mas as bênçãos nem sempre são materiais somente, e sim a bênção maior, que é ir morar no céu com Ele. Então todos os profetas eles vão ter esse cuidado. Então a gente precisa ter isso também em mente. Destaque para os seus alunos. Como Deus teve cuidado e zelo em enviar tantos profetas mostrando, olha, a necessidade de ter uma vida limpa, uma vida santa, para poder se relacionar comigo. Então não é diferente aqui em Malaquias. E aí a gente vai entrar aqui no capítulo 1, onde o ponto de partida é justamente ter cuidado com a apatia espiritual. Destaque isso para o seu aluno. Uma pessoa apática espiritual, aquela que não liga mais se ela não consegue orar, se ela consegue orar, se ela não consegue louvar, se ela não consegue dar glória. As pessoas se preocupam muito em se arrumar para que os outros vejam, mas não se preocupam em dar um culto racional, um culto perfeito ao Senhor. Isso é apatia espiritual. Do jeito que eu for, eu fui. Se eu cantei, cantei. Se não cantei, não cantei. Não me incomoda. Então isso tem que me chamar a atenção. Você precisa ter uma rotina espiritual e todo dia pensar nisso. Poxa, hoje eu não li a Bíblia. Isso tem que te incomodar lá dentro, sabe? Do mesmo jeito que se você ficar sem comer, você começa a sentir sintomas, sentir mal-estar, ficar meio zonzo,
né, da hipoglicemia, da mesma forma a vida espiritual. Se eu não me relacionar com Deus, se passar um dia que eu não oro, se eu passar um dia que eu não leio a Bíblia, se eu passar um dia sem louvar, aquele dia ali é perdido, é sem graça, então aquilo me desperta. Hoje eu não consegui orar, hoje eu não consegui falar com Deus, então aquilo ali precisa me despertar, porque se eu não ligar, eu estou apático espiritual, então acaba me afastando, e a tendência é que quando a gente entre numa apatia espiritual, as coisas do mundo comecem a nos tomar, nos pegar, porque as coisas da carne são mais tangíveis. Então, quando eu não alimento o meu espírito, a tendência é que a minha carne seja alimentada, e aí eu vou me afastando mais do Senhor, e é isso que a gente tem que evitar. E aí ele vai continuar falando, o cenário do profeta Malaquias. A gente vai ver que o cenário os sacerdotes tinham tornado-se negligentes em suas funções, o sacrifício era de qualidade inferior, não atendendo às exigências divinas para tal, e o dízimo era negligenciado, e havia surgido um espírito de mundanismo entre o povo. Cenário caótico que esse profeta pegou, meu irmão. Esse povo aqui é o remanescente, é o que veio da Babilônia, onde tinha Ageu, Zacarias e depois Malaquias, são os profetas pós-exílio. E a gente vai entender que já está aqui na época de Malaquias, mais ou menos uns 100 anos depois da saída da Babilônia. Já tinha reconstruído o templo, já estava tudo funcionando certinho. E aí agora eles mesmos vão se afastando, eles entendem que o que levou eles para o cativeiro é a idolatria, era servir a outros deuses. Aí eles falam assim, olha, nunca mais nós vamos fazer isso. Faz um acordo com o povo, e realmente, até os dias de hoje, Israel nunca mais se meteu com outros deuses. Então a idolatria foi abolida de Israel, realmente. Mas de qualquer forma, eles tiraram a idolatria, mas trouxeram a religiosidade. Agora eles não servem mais a outros deuses, mas também não servem a Deus da forma correta. E servir a Deus de qualquer maneira também é tão errado quanto servir a outros deuses, porque quando você serve a Deus de qualquer maneira, quem está aí não é Deus, é o diabo, porque o diabo recebe as coisas de qualquer jeito, ele é o pai da mentira, mas o Senhor, ele quer a verdade, ele quer a perfeição. Então fique atento. Às vezes a pessoa diz, na igreja evangélica não tem imagem, na igreja evangélica não tem esculturas, então nós estamos certos, nós somos melhores. Mas aí você entra dentro da igreja evangélica, aí tem o mundanismo, aí tem as coisas que não agradam ao Senhor, é durante o louvor, músicas, louvores que não são inspirados em Deus. Quantas igrejas evangélicas estão fazendo coisas que o mundo faz? É tipo as luzes escuras, luzes piscando, tipo boate, pessoas descendo, fazendo teatro, fazendo coreografias altamente sensuais. Então você vai ver, realmente não tem uma idolatria, mas tem um mundanismo. E isso também é tão prejudicial quanto a idolatria, porque aonde isso está presente, o mundanismo está presente, quem está lá é o príncipe deste mundo, Satanás, e não o Senhor dos Exércitos. Então fique atento a isso também. O povo estava vivendo de qualquer maneira com as coisas de Deus, e Deus não estava se agradando disso. Eles se envolveram com as outras nações, não tinha mais os ídolos, é isso que Malaquias está falando. Mas a forma de viver do mundo estava dentro. E aí quando você vive a forma do mundo, as coisas de Deus são negligenciadas, é isso que ele está falando. E a gente vai avançando, a gente vai ver mais sobre isso aqui. O sacrifício era negligenciado, era para levar o cordeiro sem mancha, eles levavam cego de qualquer maneira, era para entregar o dízimo, ninguém entregava nada. Então as coisas de Deus estavam sendo negligenciadas, e é um grande perigo essa situação. É esse cenário que Malaquias vai encontrar. Aí 1.1 ele vai falar um pouco mais sobre o profeta Malaquias, e aqui tem uma coisa interessante aqui para a gente destacar, que Malaquias significa meu mensageiro. E a gente vai entender que o profeta, todos os profetas são meus mensageiros, é Deus mandando uma mensagem através de uma pessoa.
E aí existe uma dúvida entre os teólogos, não se sabe se realmente o nome do profeta era Malaquias, um nome próprio, assim como Ageu, assim como Zacarias, ou se esse nome Malaquias era um título para o profeta. Então a gente ainda não tem, mas é uma curiosidade interessante, porque lembra, como é que era chamado o rei no Egito? Chamado de Faraó. Qualquer rei, seja ele João, Pedro, seja ele qual fosse o nome tivesse o rei, todos eles, quando viravam rei do Egito, eram chamados de Faraó. Então a mesma coisa aqui, existe uma dúvida entre os teólogos com relação a isso. Não se sabe se Malaquias era o nome dele ou se era simplesmente um título, mas isso de qualquer forma não invalida o livro. E aqui na nossa revista ele vai dizer, né, do professor, qualquer que seja o nome do autor, os autores do Novo Testamento citam o livro com autoridade e respeito, como Jesus também faz, entendeu? Então lá na frente vai apoiar que esse livro aqui foi um livro escrito e inspirado por Deus, sim, apesar de não ter um nome, no nome a gente não ter essa certeza, mas é uma curiosidade interessante para se passar para os alunos. Depois ele vem a mensagem do profeta. Aí a gente vem novamente destacando que a mensagem do profeta era uma mensagem de advertência para o povo de Deus, porque estavam fazendo as coisas tudo errado. Os sacerdotes tinham se corrompido, aí eles estavam se divorciando das suas esposas, que vinham com eles desde a Babilônia, que já tinham uma idade avançada, eles se divorciavam dela de qualquer maneira para se casar com moça mais nova, moças mais bonitas, mais novas, que tinham ou em Israel ou de outros povos. Isso trazia uma corrupção geral, as coisas não tinham mais aquela integridade que Deus exigia. Os sacerdotes não estavam mais cumprindo a santificação que tinha necessário. Então você vai perceber que isso tudo vai contaminando o ambiente. Aí eles começam a casar com mulheres pagãs, eles começam a se corromper no sacerdote, começam a aceitar a oferta de qualquer maneira. E isso é a mensagem que o profeta está falando. Olha, parem com isso. Deus está vendo, na hora ele vai trazer juízo. Vocês estão totalmente descuidados moralmente. E aí a gente tem que destacar para os alunos. Ó, aí aqui na revista ele vai dizer: Malaquias veio como reformador, encorajando ao mesmo tempo que estava repreendendo. Tratava com um povo de difícil de ânimo, combalido, cuja fé em Deus parecia correr um risco de um colapso. Se já não haviam tornado hostis a Jeová, corriam o perigo de se tornarem céticos. Aqui é interessante, destaque para os seus alunos. Agora eles não são mais idólatras, eles não são contra Deus, eles não adoram outros deuses no lugar do Senhor. Agora simplesmente eles não acreditam mais em Deus, são céticos. Ou seja, não faz diferença se der um cordeiro bom, se der um cordeiro cego, vai queimar tudo ali, tudo é sacrifício, tá bom, não faz diferença se a gente está casado com a mesma esposa, ou se tem divórcio e casa com outra, e não faz diferença se está dando disso, se não está, tem nada, a gente faz do jeito que a gente quiser, porque Deus não está nem aí, Ele está vendo, mas não fala nada, a gente vai vivendo assim. É o pior perigo que o crente pode passar, é essa ceticidade, esse se tornar cético com as coisas de Deus. Trema e tema diante do Senhor. Destaque para o seu aluno: Deus não tem o culpado por inocente. Não adianta, aquilo que tu plantar, tu vai colher. Aquilo que você faz, Deus vai pedir conta. Existe uma palavra que diz: olha, mancebo, faça tudo o que der no teu coração. Viva, coma, beba, faça o que vier ao teu coração, mas saiba tu, porém, de uma coisa: em uma hora certa, o Senhor certamente pedirá conta de tudo que você tem feito. E aí é a hora que você vai dizer: e aí, Senhor, o que eu tenho para te apresentar, o que eu tenho feito? Então guarde isso no teu coração, destaque para o teu aluno.
Hoje, muitas das vezes, a gente não lida com imagem, a gente não se dobra à imagem de escultura. É muito fácil fazer isso, você está ali, mas a idolatria às vezes está dentro com uma religiosidade vazia, aonde eu não acredito mais se Deus vai ligar, se eu estou vendo coisas erradas e vou para o culto, sabe? O que Deus vai falar? Não fala nada. Eu já fui lá, saí do motel adúltero e fui para a igreja para ceia, sentei, ceiei e as pessoas não aconteceu nada. Essa ceticidade aqui tem que acabar. Porque lembra como eu disse, nós temos um relacionamento íntimo e individual com Deus. Esse é o perigo da religiosidade. As pessoas acham que passam a noite no motel, passam a noite em pagode, passam a noite de qualquer maneira, chega no domingo de manhã, entra na casa do Senhor, veste uma roupa, vai lá cantar, vai lá pregar, vai participar da ceia e diz, nada acontece, eu estou aqui até hoje. Saiba tu, porém, de uma coisa, na hora certa o Senhor vai pedir conta, e a conta do Senhor custa caro demais. Não entre por esse caminho da ceticidade. Não se torne um crente cético e religioso. Destaque isso para o seu aluno, porque Malaquias está avisando. Na hora certa, o juízo vai chegar e tu verás a diferença entre aqueles que servem ao Senhor de verdade e aqueles que não servem. Isso tem que ser um alerta para nós, para os nossos alunos. Cuidado com a ceticidade. Pare de pensar que Deus não está vendo. Era isso que o povo estava achando. Deus não fala nada, Deus não vê nada. Os profetas todos estão aprontando que na hora certa o juízo vai chegar e você vai ver o que Deus faz com aqueles que servem ou não a Ele. Então a gente vai ver uma grande aplicação aqui do livro, honre ao Senhor e ofereça a Ele o seu melhor. Zela pela santidade da sua família, demonstre fidelidade a Deus em todas as áreas da sua vida. Ser fiel é independente. Precisa guardar isso. Nós precisamos ser fiéis a Deus, independente das circunstâncias que nos cercam. A fidelidade é independente das circunstâncias. Não é porque as coisas estão mal que eu vou largar o Senhor. Não é porque as coisas estão bem que eu vou servir a Deus. A fidelidade é indiferente, seja no pouco, seja no muito, seja na bonança, seja na tristeza, seja na riqueza, seja na pobreza. Lembra o voto dos casamentos? Infelizmente algumas pessoas não têm lembrado, mas o contrato lá no início é a mesma coisa com o Senhor. Quando você entra na presença do Senhor e diz que aceitou Ele como Senhor e Salvador, você está falando, Senhor, eu sou teu servo, contigo, seja na riqueza, seja na pobreza, seja na saúde, seja na doença. Destaque isso para o seu aluno. É um contrato que a gente firma com Deus, do mesmo jeito que a gente firma com nosso cônjuge, com esposa, com marido. E quantos não estão ligando mais para isso? Você é esposa enquanto o marido tem dinheiro, enquanto as coisas estão boas, mas quando as coisas ficam ruins, a pessoa, assim como eles estavam fazendo aqui, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, na beleza, na feiura, na coisa boa ou na coisa ruim, seja fiel ao seu cônjuge, morra com ele, você escolheu, você assinou um contrato com ele, você deu a sua palavra, não abra mão. Deus não adora, Deus não suporta os infiéis a contratos. Guarde isso no teu coração. Não seja infiel aos contratos. Mas está muito ruim. Mas alguém disse que é melhor sair fora e escolher outro. Meu irmão, lá atrás, você diante de um homem de Deus e das pessoas, você disse que sim. Você disse que era para honrar. Assim como esses sacerdotes se casaram com aquelas mulheres e disseram que iam honrar, mas quando elas ficaram mais velhas e eles viram as mais bonitas, eles estavam divorciando das mais velhas para ficar com as mais bonitas. E o Senhor está falando, na hora certa eu vou pedir conta disso aí. É isso que Malaquias está falando. O meu relacionamento com Deus, quando você assinou o contrato com Ele, levantou a mão e disse, Senhor, eu sou teu servo, foi você que escolheu. Destaque para o seu aluno. Deus é Deus. Foi você que pediu para se relacionar com Ele. Foi você que aceitou as regras do jogo. Então, se você aceitou as regras do jogo, continue dentro delas até o final. Não desista no meio do caminho, porque se você bota a mão no arado e olha para trás, não há prazer no Senhor sobre a tua vida.
a alma de Deus não sentirá prazer em você. E aí o juízo com certeza vai chegar. Então destaque isso para o seu aluno. Vamos lá, 1.3, onde ele vai dizer Israel e sua falta de amor a Deus. O que realmente faz a pessoa se afastar do Senhor é falta de amor por Ele. Aí vai dizer assim, ó, Malaquias repreendeu o povo por ter abandonado a lei de Deus. Por que eles abandonaram? Na verdade, porque eles não amavam o Deus de Israel. Eles amavam a si mesmo. Por isso Paulo vai dizer a Timóteo, olha, no final, homens amantes de si mesmo, Timóteo. Eles amam a si mesmos, só querem as coisas que beneficiam a ele. Relacionamentos que vão trazer problema, que tem algum tipo de dificuldade, não serve. Para essas pessoas, o relacionamento tem que trazer sempre benécias. Se trouxerem lutas, se trouxerem dificuldades, não serve para eles. Não é isso que ele está falando. Escute o que Jesus falou. Destaque para o seu aluno. Aquele que crê nos meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que ama a Deus não é o que diz que ama. O que ama a Deus não é o que canta bonito, o que prega bonito, o que se veste bonito. Não é o que é mais rico, o que é mais abençoado, o que tem mais coisas. O que ama de verdade ao Senhor são aqueles que guardam os seus mandamentos. Nem que para isso tenha que morrer, nem que para isso tenha que abrir mão. São aqueles que se incomodam quando quebram alguma coisa, quando não estão perfeitos diante de Deus. São aqueles que se incomodam quando tem alguma coisa errada. Eles ficam inquietos enquanto não tem uma paz com Deus. Esses são os verdadeiros adoradores, os que realmente amam. Observe a sua vida como está. Destaque para o seu aluno. Muitas pessoas não se incomodam mais em mentir. Muitas pessoas não se incomodam mais em falar mal do pastor. Muitas pessoas não se incomodam mais de fofocas. E aí como é que está a sua caminhada? Eu não estou dizendo que não acontece. Pessoas erram, nós erramos. De vez em quando você é pego falando alguma coisa que não presta. Mas a pessoa que tem um íntimo relacionamento com Deus, que o Espírito Santo está dentro dela, quando ele erra, quando ele dá essa mancada, o que acontece? O Espírito Santo catuca ele sente aquilo e acerta, sabe? Um grande diferencial de um músico não é o que toca bem, o que toca mal. A diferença é aquele que percebe quando está errado e conserta a caminhada da música. Muitas das vezes a pessoa está tocando ali uma música de muito tempo e às vezes ele está errado, fora do tom e não está nem percebendo. Ele está indo embora ali, ninguém está falando nada, está todo mundo cantando. Mas aquele que é um bom músico, ele se incomoda em tocar errado. E aí ele vai perceber que está errando, ele vai arrumar, nem que ele pare e comece de novo. Isso é que chama atenção. Nós como cristão, o melhor cristão não é aquele que nunca erra, meu irmão. Sabe, porque nós somos falhos e pecadores, a gente erra sim. A grande diferença entre o bom cristão e o mau cristão, aquele que ama a Deus e o que não ama, é que quando você ama a Deus e erra, você se autocorrige, você se pede ao Senhor para mudar a história. Aquilo te incomoda, você tem temor. E eu não boto a mão nas coisas do Senhor, evito porque eu estou em erro. Isso me chama a atenção. As pessoas perderam esse temor. Estão em erro, bota a mão, fala, prega, canta, vai para a igreja, senta na mesa do Senhor, come, bebe, faz de tudo, ri, profetiza, rodopia, e na verdade lá dentro está tudo errado. Essa era o que Malaquias está falando, porque deu amor de vocês por Deus. Por que o culto de vocês virou frio e mecânico? Que acabou o amor é que incendeia, o amor é que traz a perfeição. Quando você ama alguém, você quer agradar, você quer fazer da melhor maneira. Te incomoda se você não for excelente quando você ama alguém. É a mesma coisa, se eu não der um culto perfeito ao Senhor, dentro das minhas condições, sabe? Você destaca isso para o aluno. A perfeição do culto não é o melhor cantar. Às vezes você não canta nada, meu. Às vezes você não sabe falar nada. Mas se você fizer o melhor para Deus ali,
dentro das tuas limitações, vai aceitar mais do que aquele que faz melhor. É isso que Jesus fala lá com aquela viúva. Olha aí, ó, 2 moedinhas que essa senhora está colocando. É muito mais do que o que aqueles ricos estão largando lá. Porque essa viúva, essa moça está entregando tudo que ela tem de melhor para o Senhor. Todo o seu sustento, toda a sua vida ali está sendo entregue ao Senhor de forma completa, enquanto aqueles entregam só o que sobra. É isso que a gente precisa entender. Ame ao Senhor acima de todas as coisas. Procure buscar a Deus um relacionamento perfeito. Jesus vai vir nos buscar, não tem como se esconder, não tem como botar máscara. Ele sabe quem é joio, quem é trigo, quem está certo, quem está errado, meu irmão. Então a advertência vem justamente para que a gente se autoavalie a cada dia. Como está o meu culto? É mecânico, é automático? Eu vou para a igreja sozinho, só para rir? As pessoas vão ver que eu estou lá e pronto. Faça para o Senhor o melhor. Seja mais simples do que você estiver fazendo. Vê se você vai para a igreja e senta ali para olhar os carros no estacionamento. Você não consegue entrar dentro do templo para adorar. Mas lá onde você está sentadinho, você está conversando, olhando os carros, pensando em Deus. Senhor, abençoa os carros, abençoa os irmãos que estão lá dentro, o pregador, o pastor. Toma nas tuas mãos, salva, cura, liberta a alma. Você está dando o melhor enquanto você faz o serviço. E é isso que a gente precisa entender. Deus, ele se agrada com a sinceridade, meu irmão, não é com a complexidade. A simplicidade agrada ao Senhor. Tão simples você servir a Deus de coração, e a gente coloca tanta coisa, faz tanta coisa, e na verdade o Senhor não está aceitando. Israel tinha tantos rituais, tantas coisas, mas o Senhor está falando, o coração está longe, estão hipócritas, estão errando, estão cumprindo com as minhas coisas, não estão fazendo o que eu deixei. É isso que o tópico 1.3 vem nos falar. Então destaque isso para o seu aluno, entendeu? Por causa desse distanciamento, por causa desse apatia, o Senhor adiou a chuva, estragou a colheita, e eles tiveram muitos problemas. Porque quando você não é fiel, você não só rouba a Deus, mas você rouba a si mesmo. Porque você está fazendo uma coisa e está se enganando. E aí aqui a gente termina o capítulo 1, onde a gente vai falar para o nosso aluno, destaque para ele, ó. Não se pode compactuar com a mera formalidade de um relacionamento com Deus, fruto de uma vida espiritual vazia e sem frutos. Destaque isso para ele. Não posso me conformar, não posso me compactuar com isso. Simplesmente me relacionar com Deus e não tenho fruto, não trago nada, não faço nada de diferente. É uma vida espiritual vazia e sem frutos. Isso não pode ficar simples assim para a gente tem que buscar em Deus dar fruto. Lembra do que Jesus falou: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Aquele que está em mim, está embutido na videira, dá frutos, e o Pai limpa para que dê mais frutos. Isso a gente precisa entender. Vamos lá, capítulo 2, ofertas contaminadas. Aqui também o profeta Malaquias, ele vai pegar, ele vai advertir aqui também. O que acontece? Como eles estavam apáticos, desde o sacerdote, os líderes, todo o povo estava fora da presença do Senhor, estava fazendo coisa errada, uma cascata de eventos. Viam o sacerdote fazer errado, eles também faziam, e tudo estava sendo negligenciado, e nada estava sendo feito conforme a lei do Senhor, que foi Moisés que deu. E aí as ofertas vinham contaminadas. Como assim? Quando eles levavam os cordeiros para o sacrifício, precisava ser um cordeiro de 1 ano, precisava ser limpo, o cordeiro tinha que estar perfeito, não podia ter mancha, todas aquelas regras que Moisés trouxe. Mas eles não estavam mais ligando, oferecia o cordeiro de cego, aquele doente, aquele que não ia servir para eles, eles levavam para Deus, o pior. Então essas ofertas estavam contaminadas. O que tinha defeito, o que tinha problema, que você não ofereceria, olha que interessante, você não ofereceria para o governador, eles estavam oferecendo para Deus.
O que você muitas das vezes não faria com alguém, você faz com Deus. Cuidado com isso. Às vezes você fica pensando, como é que eu vou contaminar a oferta? Hoje em dia, a gente não leva mais cordeiro, a gente não leva mais nada disso para a igreja. Hoje em dia, meu irmão, destaque para o seu aluno, a oferta para sacrifício somos eu e você. Nós somos a oferta viva que o Senhor espera que se coloque no altar. Nós somos aqueles que honram a Deus com as suas vidas, com o seu sacrifício vivo de louvor. Então, se você não está indo perfeito para a presença do Pai, você está sendo contaminado e sua oferta, a sua vida é uma oferta contaminada. Como eu falei lá no início, muitas pessoas vão para a casa de Deus depois de terem passado noites em motéis, depois de terem usado drogas, depois de terem feito um monte de coisas erradas, de compactuar, de roubar, e depois vestem uma roupa e vão. Essas são as ofertas contaminadas do dia de hoje. Quando você entra na casa do Senhor sem temor, é onde você está contaminado. Muitas das vezes a gente está dentro da casa do Senhor, mas não consegue largar por 2 horas um celular. Quantas pessoas se sentam dentro da casa do Senhor para ouvir os louvores, para fazer a adoração e ficam mexendo, mandando mensagem? É a oferta contaminada. Hoje nós somos a oferta. Quantas pessoas estão ali na casa do Senhor pensando em outras coisas? Pensando em coisas que não devem ser pensadas ali na hora que está na casa do Senhor. Cuidado, hoje a oferta contaminada sou eu e você. É muito mais fácil se contaminar hoje, porque você entra na casa do Senhor com pensamentos que não são de Deus, com coisas que não prestam, fica no celular, fica pensando no que deixou em casa, vão para a igreja pensando em namoro, pensando nessas coisas, na hora do culto. Não é para isso, sabe? Muitas pessoas vão para a igreja para mostrar roupas, para desfilar que comprou terno novo, para fazer isso ou aquilo. A oferta é contaminada. Cuidado com isso, meu irmão. Há tempo para tudo. Cuidado com essas coisas. Quando você iniciar, quando orar, você sair de casa para louvar o Senhor, já vá em íntima ligação com Ele. As outras coisas você faz depois, quando o culto acabar. Você conversa, você fala, você vê dentro da casa do Senhor. Mas naqueles 2 horas, naquele período separado ali, dê o seu melhor. Eu sei que às vezes a gente está cansado, está abatido, está lutando, e às vezes a gente já não faz, já está cansado do dia a dia e não consegue fazer o melhor. Mas quando você sair de casa, já busque a Deus e peça: Senhor, me dá condições de ir perfeito. Não me deixe ir doente para a tua casa, espiritualmente falando. Não me deixe te oferecer culto defeituoso, culto de qualquer maneira. Porque Deus, Ele percebe quando a gente está de verdade ou não. E aí a gente vai avançando, capítulo 2.1, os pecados dos sacerdotes. Aí vem dizendo, olha, o sacerdote era alvo de desprezo entre o povo. Preocupados com seus objetivos pessoais, os sacerdotes deixaram de oferecer o ministério para o qual foram consagrados. O correto era que deviam ensinar o povo a ter uma verdadeira experiência com Deus através dos próprios exemplos. Mas eles se tornaram pedra de tropeço e causa de escândalo. Aqui há um problema muito sério, meu irmão. Pecado do sacerdote. Nós somos chamados como sacerdócio real, eu e você, cada um de nós. Não coloque aqui, isso é coisa do pastor, isso é coisa do bispo, é coisa do líder. Não. Pecado dos sacerdotes da época, sim, eram sacerdotes. Mas hoje, cada um de nós somos sacerdotes de Cristo. Quando você levanta a mão para Cristo, quando você entrega a sua vida a Ele, quando você diz para uma pessoa, sou cristão, nós somos sacerdócio do Senhor, sacerdote santo, nação santa, povo adquirido, para anunciar a verdadeira maravilha do Senhor, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua luz. Só que aí que está um problema. Muitas das vezes nós, hoje em dia, quantas pessoas desprezam o crente? Quantas pessoas nos dias de hoje são desprezadas, não querem comunhão com Deus por causa de ser crente? Porque sempre vai dizer assim, não,
Eu tinha um crente lá na rua que era adúltero. Eu conheço um pastor que era pedófilo. Ah, eu conheço um pastor que fez isso. Ah, eu conheço um pastor, um diácono que fez aquilo. Quantas pessoas não se chegam aos pés do Senhor nos dias de hoje por causa do erro daqueles que se dizem cristãos, os que foram chamados para ensinar, os que foram chamados para ministrar através do exemplo. O exemplo arrasta mais do que palavras. Palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Isso a gente precisa ficar atento. Quantas pessoas, meu irmão, naquela época os sacerdotes eram desprezados porque o povo via a forma que eles procediam. Aí por causa deles o povo usava isso de desculpa. Isso também para Deus não serve. Para Deus não tem o culpado como inocente. Não é porque eu vejo o pastor fazer errado que eu vou fazer errado e naquele grande dia o Senhor vai falar, não, tudo bem, você fez errado porque viu ele fazer errado, tá bom, eu deixo você passar. Não, ele vai punir aquele que fez errado e você também porque copiou errado. Porque ele vai dizer, o compromisso era eu e você, é individual, eu deixei as minhas leis. Você sabe, você conhece. Se o pastor não deu exemplo, o exemplo, você na sua vida. Por isso a gente tem que ficar atento. Os pecados dos outros não podem me fazer pecar também. Não é desculpa. Muitas pessoas usam isso como desculpa. Meu irmão, você não tem ideia. Destaque para os seus alunos. Quantas pessoas não dão o dízimo, não entregam o dízimo porque o pastor daquela igrejinha lá pegava o dízimo e gastava com ele mesmo. Pegava o dízimo e não investia na igreja. Eu soube disso, eu soube daquilo. Meu irmão, isso não é desculpa. Faça a sua parte no relacionamento. E as demais coisas o Senhor faz, que é dele. Vamos continuando. O mensageiro de Deus e o anjo da aliança. 2.2. Então, aqui o destaque do nosso comentarista é o seguinte. O povo em volta de Israel estava prosperando. O povo em volta de Israel estava caminhando bem. Por quê? Porque eles tinham as coisas deles e eles viviam ali e Deus abençoou o ímpio também. O sol nasce para o justo e para o ímpio, a chuva vem para o justo e para o ímpio. E eles estavam caminhando e Israel olhava e dizia, Deus não faz juízo não. Ué, aquele povo lá idólatra, pagão, está vivendo melhor do que a gente. Mas aí que é interessante, sabe por quê? Porque o Senhor, ele não tem o culpado por inocente. O povo de Israel era um povo escolhido, no qual o Senhor se relacionava pessoalmente com ele, no qual o Senhor passou as suas leis e seus estatutos, e consequência disso era, quando eles erravam, Deus tinha mais rigor, porque a quem é muito dado, é muito mais cobrado. Entende, meu irmão? Se você fizer mexer na sua tomada em casa e levar um choque, ninguém vai falar nada. Você não é eletricista. Você tentou consertar ali do seu jeito e deu um problema. Agora, se você contrata uma pessoa que chega ali e diz, eu sou eletricista, está aqui minha carteirinha, e ele vai mexer na sua tomada e toma um choque ou dá um curto-circuito, consequentemente essa pessoa vai ser processada, essa pessoa vai ser mais cobrada, porque dele se espera uma perfeição naquilo que ele foi ensinado para fazer. Se você em casa toma um remédio e não dá certo, vai falar, é perigoso a automedicação? Sim, é perigoso, não se deve fazer. Mas se você for a um hospital e o médico te passar um remédio errado, aí pronto. Todo mundo vai falar, o médico tem que ser processado, tem que ser preso, porque dele é esperado uma perfeição na hora de passar um remédio. E é isso que a gente tem que destacar para nossos alunos. Por isso Deus está enviando um mensageiro de Deus e o anjo da aliança, que na verdade a gente vai ver, mensageiro de Deus é o profeta e o anjo da aliança é o próprio Jesus Cristo, que ainda não estava sendo encarnado, que iria vir. Mas é interessante porque o povo usa isso como desculpa. O pagão está dando certo, vou viver igual o ímpio. A gente vê isso lá com Abacuque. Senhor, não vai fazer nada, os ímpios estão aí de qualquer maneira, tudo dá certo. A gente vê com Asaf, onde ele diz, olha, o ímpio prospera, olha, o ímpio está se andando bem, acho que é melhor ser ímpio.
Aí quando ele entra dentro do templo, ele vê a presença do Senhor e diz: não, impiedade para mim não, porque o ímpio ele pode ter tudo lá fora, mas a presença que eu tenho contigo aqui dentro do templo, eles não têm. Então ele vai dizer: não quero mais, eu quero é continuar andando contigo. E aí aqui o capítulo 3 de Malaquias é uma coisa bem clara, meu irmão. Depois você pode ler lá com seus alunos. Logo de cara ele já vai falar sobre isso. Eu envio meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, e ele que vem, diz o Senhor dos exércitos. Aí vai falar: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavadeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificará de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Depois que o Senhor justificar e curar, aí sim as ofertas vão serem aceitas. Aqui é interessante porque diante desse cenário aqui, um profeta vai dizer: olha, um dia vai chegar que ele vai vir de repente trazer juízo a essas pessoas. Então vale a pena sim ser fiel, continue na tua caminhada. Na hora certa o Senhor trará a justiça, o juízo. Não se deixe levar por fábulas, não se deixe levar por essas coisas aí que as pessoas falam. Ah, não dá em nada, Deus não está vendo, não fala nada não. Meu irmão, na hora certa o juízo de Deus virá sobre o ímpio. E aí o profeta deixa claro: vocês vão ver a diferença entre o justo e o ímpio. Na hora certa o ímpio será punido e o justo será abençoado. É isso que a gente precisa entender e passar para os nossos alunos. E aí vem o 2.3, olha aí. O dia vindouro do Senhor. Assim como os outros profetas falaram, o dia do Senhor vai chegar. Malaquias também está falando, ó. Vocês que servem de qualquer maneira, que roubam a Deus no dízimo e nas ofertas, vocês que estão negligenciando o relacionamento com Ele, na hora certa, o juízo de Deus vai vir sobre a vida de vocês também. E aí é o capítulo 2.3, onde vai dizer, ó, destaque para os seus alunos, nosso comentarista ele vai falar: seria como uma fornalha ardente que consumirá os perversos, mas para os que temiam o Senhor seria dia de alegria, quando o sol da justiça se levantará trazendo salvação. Veja, o mesmo sol que destrói alguns traz benefício para outros. É aqui que está falando. Um dia o Senhor vai levantar juízo, o justo juiz vai vir e vai cobrar, meu irmão. Então é nesse dia que você precisa entender: o sol da justiça brilhará, e aqueles que têm boas ofertas, boas obras, o sol da justiça vai resplandecer essas ofertas e eles vão ser abençoados. Mas para aqueles que não têm, eles vão ser queimados ali naquele fogo, naquele sol. Por isso ele está fazendo essa comparação. Tem pessoas que vão para o sol e ficam bem, já reparou? Ficam bronzeados, fica bonito. Tem outras que pegam o sol e fica tudo vermelho, queimado. Porque o mesmo sol que bronzeia e ajuda alguns, machucam a outros. Então a mesma coisa é o Senhor. Mesmo jeito que Deus abençoa uns, na hora certa Ele traz juízo a outros. Lembre-se, o Senhor não tem pressa para trazer juízo. Ele espera que aquela pessoa se arrependa e se conserte, mas chega um dia que o juízo vem de repente. Da mesma forma que Deus te muda o teu cativeiro, de repente te abençoa, de repente o juízo também chega. E aí ele vai dizendo, ó, a prosperidade dos maus, tantas vezes evocada nos salmos com escândalo, provoquem muito ceticismo que leva ao relaxamento na obediência. Muitos questionavam: para que servir a Deus se o favorecido é o infiel? Neste momento, Malaquias volta-se a apoiar na esfera profética do julgamento para anunciar o dia que a justiça de Deus haveria de se manifestar. Aí ele vai dizendo, ó, Deus haveria de todos os infiéis seriam julgados. O próprio Deus, qual fundidor de metais preciosos, purificará os filhos de Levi.
Os fiéis formariam então um novo povo eleito. Os fiéis serão curados e abençoados com alegria sob o sol da justiça. Tá vendo? É aqui que a gente destaca. Na hora certa, a justiça de Deus vem. Não deixe seu aluno desanimar. Não se desanime também. Mantenha-se fiel. Na hora certa, o juízo do Senhor vai chegar e vai trabalhar em cima daqueles que estão vivendo de qualquer maneira. Aí ele finaliza dizendo: o Antigo Testamento termina com maldição para os desobedientes. A última palavra do Antigo Testamento é maldição, mas o Novo Testamento inaugura o tempo de graça para os remidos. O princípio é o mesmo. Aquele que serve, aquele que guarda no Novo Testamento, que segue a Cristo fielmente, independente das circunstâncias, será abençoado no final. E aqueles que não creem no Senhor serão lançados fora, onde vai ter o ranger de dentes. Destaque isso para o seu aluno. Lembra lá de Deuteronômio 28? As bênçãos e a maldição. Aquele que crê no meu mandamento e guarda, as bênçãos correrão, mas aqueles que não creem, as maldições vão vir também. E se você for olhar, as maldições são muito maiores do que as bênçãos. Para aqueles que são infiéis, o tormento vai ser muito maior, eterno. Não se compara com as bênçãos do Senhor. Então, por isso, vale a pena ser fiel. Guarde isso. E aí a gente vem para o último capítulo, Malaquias, para hoje, onde Malaquias vai falar. Logo no início aqui, o nosso comentarista vai trazer. Malaquias ainda fala ao mundo moderno, nos dias de hoje, sobre a necessidade de manter a prática da fé alinhada a um verdadeiro relacionamento com Deus. É um alerta para que se tenha cuidado com o mero formalismo religioso. Mais uma vez ele toca na religiosidade. Nos dias de hoje, mesma coisa. Cuidado com a religiosidade. Cuidado quando você faz as coisas só por fazer e não se envolve. Comece a observar a sua caminhada. Primeiro ele traz uma palavra de conforto. Aqui ele encerra sua mensagem falando da diferença entre o justo e o injusto. Deixa uma palavra de conforto aos justos. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, a salvação trará debaixo das suas asas. Saireis e crescereis como bezerro no cevadouro. Aqui ele vai dizer para nós uma palavra de conforto. Vocês vão ver a diferença que Deus vai fazer entre o justo e o ímpio. Por mais que Satanás tente estragar essa visão, você não pode abrir mão. Destaque para os seus alunos: guarde na tauba do teu coração. Um dia a justiça de Deus virá e fará a diferença entre o justo e o injusto, aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Por mais que hoje esteja parecendo que nada vai acontecer, mas na hora certa o Senhor vai vir e vai mostrar a diferença. Por isso vale a pena ser fiel ao Senhor. Guarde isso, destaque para o seu aluno. Aí ele vem dizendo: tudo que o homem semear, isso também se fará. Só os olhos dos cegos ou obstinados persistente pode defender a tese de que Deus não faz distinção entre o justo e o ímpio na dispensação de bênção. Só uma pessoa enredada nos laços de Satanás, só uma pessoa que está vivendo a vida conforme o príncipe deste mundo é que vai ficar batendo nessa tecla e dizendo: ó, faz diferença não, não tem problema não, tá tudo igual, o justo ganhando aí como o injusto, o ímpio ganhando como o justo, tá tudo igual. Não se caia nisso. Você não é um cego espiritual. Você sabe muito bem que o Senhor não tem o culpado por inocente. Na hora certa ele vai vir com juízo, sim. Vai fazer diferença, sim. Você vai ver a diferença entre o justo e o ímpio. É isso que Malaquias está falando. O conforto que ele traz é: fique tranquilo, Deus vai trazer justiça. Ele é justo juiz. Continue a sua caminhada com Deus, mantenha o seu relacionamento com Deus. E aqueles que estão transgredindo, na hora certa eles vão ver a diferença. E na hora que eles virem, talvez possa ser tarde demais. Então não deixe chegar a esse ponto. Seja confortado com essa palavra. A nossa bem-aventurada esperança é a volta de Cristo. Para isso, a gente precisa se preparar e vale a pena esperar.
Aí ele vem no 3.2 justamente falando sobre isso. Vale a pena servir a Deus? E aí a pessoa olha e pensa assim: será que está valendo a pena servir a Deus? Porque a gente abre mão de tanta coisa, a gente abre mão de prazeres momentâneos, e quantas pessoas fazem tudo que dá na telha, tudo que dá no coração. Mas aí ele vai dizer, lá no final, é que a gente deve esperar pela providência, esperar pela justiça, esperar pelo amor de Deus. A minha esperança é essa. A hora certa o juízo vai vir. Quem anda com Deus tem que confiar nele incondicionalmente. Entenda isso. Quando eu confio em Deus incondicionalmente, eu sei que Ele vai me abençoar, eu sei que Ele vai me cuidar de mim, independente das lutas, das circunstâncias, e eu sei também, eu confio que Ele é um justo juiz e que Ele vai dar a sentença na hora certa para aqueles que não estão vivendo com Deus. Eu não me deixo levar pelas circunstâncias, porque eu confio incondicionalmente que Deus vai fazer a diferença. Porque quando eu não confio em Deus, o que acontece? Eu procuro fazer as coisas que vão me dar prazer sozinho. Era isso que os sacerdotes estavam fazendo. Olha, nós estamos passando por dificuldade, nós estamos passando por luta. Não está bom, a gente não tem dinheiro, a gente está numa fase difícil. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou casar, vou me divorciar e vou casar com uma mulher lá do outro povo, de uma família rica. Porque se eu me casar com ela, aquela riqueza vai vir para mim também. Então eu deixo de esperar no Senhor a mudança de cenário e as bênçãos perfeitas do Senhor para tentar resolver com a minha mente, com a minha forma de resolver. É a mesma coisa, meu. Nos dias de hoje, quantas pessoas, ao invés de buscar o Senhor para que Deus dê um emprego melhor, uma fonte de renda melhor, e aguardar em Deus que abra essa porta, que Ele vai te sustentar com um pouquinho que você tem, o que a pessoa faz? Não, eu vou lá fazer uma fezinha na Mega Sena, eu vou lá jogar, eu vou lá fazer fezinha em cassinos, em jogos online, em apostas esportivas, para ver se de repente eu consigo ganhar um dinheiro a mais e resolvo o meu problema. Mas quem confia no Senhor não leva a sua mão à iniquidade. Entendeu? Na hora certa vai chegar. Acerta os problemas, eles não vão permanecer diretamente sobre a sorte do justo, para que ele não estenda a mão à iniquidade. Na hora certa o Senhor vai trazer o refrigério. Não se preocupe não. Na hora certa Ele sabe como vai fazer. Então era isso que os sacerdotes estavam fazendo. Olha, vou resolver do meu jeito. Quantas pessoas não estão fazendo isso nos dias de hoje? E aí as pessoas olham e dizem, vale a pena servir a Deus, esperar? Não, eu vou resolver aqui do meu jeito. Eu vou fazer um desvio para arrumar um dinheiro. Eu vou fazer um novo casamento para viver uma vida melhor, ter mais dinheiro, vou arrumar uma pessoa que me dê mais carinho, que me dê mais isso, mais aquilo, quando na verdade eu preciso confiar que Deus vai entrar no meu cenário e mudar a história. Eu não preciso me precipitar de fazer coisas que o mundo faz. Não deixe o mundanismo entrar na sua vida. Não deixe as práticas mundanas entrarem na sua vida. Não deixe que isso contamine a sua relação com Deus, como muitos têm deixado. Infelizmente, quantas pessoas têm resolvido com a sua própria mão, com o seu próprio braço, resolvido as coisas como o mundo resolve. E ele diz assim, verás a diferença entre o justo e o injusto. Já tem que ser visto aí, meu. O justo, ele não lança a mão nas coisas da iniquidade para resolver o problema. Ele espera em Deus, gemendo, chorando, fazendo tudo que tem que ser feito para Deus e espera que Deus mude a história dele. Ele não tenta se corromper, mudar, resolver com seu próprio braço, usar atitudes e artimanhas que o mundo usa. É isso que tem que fazer a diferença, porque vale sim a pena. As pessoas precisam olhar para mim e você e dizer, olha, vale a pena ser crente como esse homem, como essa mulher. Ele tinha tudo para se dar bem e fazer coisas que não deve.
mas ele abriu mão, ele prefere passar dificuldade, ele prefere passar lutas do que lançar a mão na iniquidade. É uma coisa que a gente precisa refletir. Quantas pessoas, infelizmente, não estão levando isso a sério? E a gente precisa entender, nós somos responsáveis por testemunhar as outras pessoas. Alguém tem que olhar e dizer, realmente ali vai um homem e uma mulher de Deus, porque o que ele passa, ninguém passaria sem fazer isso ou sem fazer aquilo. Aí vai ver a diferença entre um justo e um ímpio. Quem honra a Deus com a sua vida, certamente será honrado por Deus com as suas bênçãos. Guarde isso no seu coração. E aí ele vai finalizar dizendo, o verdadeiro culto. Malaquias desafiasse cada crente nos dias de hoje para se colocar em frente a um espelho para uma avaliação muito sincera do seu relacionamento com Deus. O profeta Malaquias traz um despertamento para o povo de Deus em uma época de crise nos ambientes religiosos, no ambiente social e desânimos entre as pessoas. É possível que, a despeito de todas as crises vividas pessoalmente ao seu entorno, o crente possa experimentar uma fase de apatia espiritual. Isso se reflete em uma experiência de culto vazio e práticas religiosas sem sentido algum. É isso que a gente tem falado durante todo o trimestre. Você e eu não podemos nos desanimar de servir a Deus por causa das coisas que nos cercam. É esse despertamento que ele está trazendo. Vale a pena servir a Deus, sim. Deus fará justiça, trará diferença entre o justo e o ímpio. Mostre o seu verdadeiro culto ao Senhor. Olha, Senhor, eu vou te servir, mesmo que para isso eu tenha que chorar. Bom é ter Cristo contigo e ter compromisso com Ele. Bom é servir ao Senhor e ter compromisso com Deus. O compromisso é que faz a diferença. Isso que faz a diferença. Se você for olhar, meu irmão, os primeiros apóstolos, aqueles que andaram com Jesus, André, Filipe, Tiago, Pedro. Se você for olhar a vida desses homens, elas terminaram só com tragédia. Se você for olhar a vida desses homens, elas terminaram de forma cruel para todos. Todos passaram por mortes difíceis, mas independente disso, se mantiveram fiéis e fizeram a obra. Aí sabe o que Apocalipse vai falar? Que os 24 anciões, os 12 filhos de Jacó, sabe quem são os outros 12? Justamente esses apóstolos que morreram de forma tão cruel. Olha que coisa linda. Hoje eles estão lá, os 24 anciões no céu, louvando e engrandecendo ao Senhor. Vai lá e pergunta, valeu a pena? Pedro, valeu a pena ser crucificado de cabeça para baixo? E aí, Isaías, valeu a pena ser cerrado no meio? E aí, João, valeu a pena morrer isolado lá em Pátimo? Valeu a pena, André? Valeu a pena, Estevão, ser apedrejado? Valeu a pena, Paulo, ser decapitado? Valeu a pena? Todos eles vão te dizer, valeu a pena, sim, porque hoje nós estamos na eternidade, louvando e engrandecendo nosso Senhor, aqui nesse lugar que não tem choro, que não tem vela, que não tem dificuldade, tudo é bom, o Senhor dos Exércitos está aqui e nós ficamos santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, vai valer a pena sim, meu irmão. O que vier para nós, o viver em Cristo é ganho, e o morrer em Cristo é lucro. O que vier para nós, você vivendo em Cristo, vale a pena. Aí você vai ver o apóstolo Paulo dizendo, olha, eu tinha cidadania romana, eu era rico, eu tinha destaque, eu tinha posicionamento, eu tinha dinheiro, mas tudo isso eu considero como esterco. Depois que eu conheci a Cristo, nada disso me importa mais. É esse despreendimento que a gente precisa ter. É saber, o que me interessa é fazer a vontade do Senhor, mesmo que eu sofra. Porque eu sei que na hora certa Ele vai me recompensar. Ou nesta terra ainda, como esses homens foram recompensados na própria terra, meu. Poxa, pergunta a ele se não vale a pena você estender a mão sobre uma pessoa e curar. A sombra de Pedro curava.
como ele trouxe alívio para as pessoas. Isso é recompensa de Deus de um relacionamento íntimo com ele. Paulo passava o lenço e curava, as pessoas levavam, e aí ele vai dizer, valeu a pena? Sim, eu tive experiências com o Senhor. Aí ele vai dizer, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei o quê? A fé. O homem passou por todas aquelas aflições, viveu a vida ali com Cristo, depois que ele teve um encontro com Cristo ainda mais. Aí ele vai dizer, olha, combati o bom combate, valeu a pena lutar essas lutas de Jesus, valeu a pena. Tudo que eu tinha antes não serviu para nada, era esterco, mas o Senhor agora me trouxe, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, eu fiz tudo o que Cristo esperava que eu fizesse, e agora eu vou morrer como sacrifício, mas a minha fé continua inabalável, a fé eu guardei. Quantos se perderam? Olharam as circunstâncias e falaram, não, eu vou resolver com o meu braço. Mas o Senhor está falando, vale a pena, se mantenha fiel. E assim, meu, a gente termina o trimestre, onde ele vai dizer, o amor a Deus deve ser demonstrado com um modo de vida coerente entre aqueles que o obedecem, daqueles que deliberadamente o rejeitam. Aquele que crê nos seus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Não adianta dizer que ama a Deus e viver totalmente fora da presença do Senhor. Fazer as coisas que incomodam o Mestre. Quem ama não incomoda, quem ama procura agradar. Guarde isso, nosso relacionamento com Deus não pode ter diferença. Você ama a Deus? Prove o seu amor com as suas obras. Porque a Bíblia vai dizer que Deus nos amou de tal maneira que nos deu o seu Filho amado Jesus, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois ele vai dizer que Deus prova o seu amor para com o mundo quando ele entrega Jesus Cristo para ser o sacrifício vivo perfeito por nós. Provar o amor é ter atitude, meu. Quantas pessoas dizem eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas na hora que o bicho pega, na hora que o aperto vem, olha, aquele amor acaba, a pessoa te vira as costas e vai embora. E muitas das vezes é isso que Deus está falando. Eu te amei, mandei o meu melhor para você, o meu filho morreu, eu vi tudinho. Eu vi ele ser maltratado, eu vi ele ser xingado, eu vi ele, tudo que fizeram com ele, mas eu fiquei firme e mantive a minha prova, deixei ele até o final para que hoje você pudesse ter um acesso a mim de novo. Eu provei o meu amor por você. E você tem feito o que para provar o seu amor por Deus? É nas obras, é nos frutos, é na vida diária. Eu te amo, Senhor, então vale a pena abrir mão dos meus prazeres pela tua presença. E é isso que Deus falou conosco em todo o trimestre. Deus abençoe, que você possa ter uma ótima aula, procure estudar a lição, procure ver tudo que foi falado e entenda como é bom passar isso para os nossos alunos. Passe para ele essa visão, vale a pena servir a Deus, porque na hora certa nós veremos a diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Que Deus te abençoe e a gente encerra por aqui essa aula e o trimestre para a honra e glória do Senhor. Amém?